Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, nós estamos dando sequência a uma série de vídeos que estamos produzindo a respeito da reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência, ela está sendo tentada, pelo menos, na proposta de emenda constitucional número 6, PEC número 6, que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, especificamente numa comissão lá, né? Então, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso para esclarecer um pouco mais a questão. Aqui ao meu lado, a Júlia, chegando diretamente do Lollapalooza, hein? Então, vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde, meu nome é Júlia, daqui da CPA. Bom, no dia 4 de abril, que foi a quinta-feira passada, a partir das 9h30 até as 5 horas da tarde, se realizou uma audiência pública extraordinária na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Felipe Marquezini e a presença do relator deputado Marcelo Freitas. O evento, que teve palestras de 6 advogados constitucionalistas, foi integralmente transmitido pela TV Câmara e você podia ter assistido lá ou pode assistir agora. E está tudo disponível lá no site. Muito bem, então a CCJ, né, ela convidou meia dúzia de advogados constitucionalistas. E aí você pergunta, mas por que constitucionalistas? Ora, porque são advogados especializados na nossa Constituição Federal. Até porque a CCJ, nessa fase, ela tem que fazer o quê? Ela tem que apoiar ou não, né, a admissibilidade constitucional da PEC. Quer dizer, é a CCJ que fala, não, essa proposta de emenda constitucional, ela é constitucional ou ela não é constitucional. Então, duas coisas podem acontecer. Se no final, na decisão final da CCJ, que vai ocorrer, se não me engano, no dia 17 de abril, pelo menos o presidente falou, se a conclusão for pela admissibilidade, é sinal que a proposta é constitucional. Aí ela começa a ser analisada no mérito pelos deputados, 80 deputados que compõem lá a CCJ. Agora, se porventura a CCJ falar, não, é inconstitucional, aí o projeto é simplesmente jogar no lixo, arquivado e para por aí. Por isso que essa decisão é muito importante. Então, o que eles fizeram? Chamaram meia dúzia de advogados constitucionalistas e cada um desses advogados falou, não, isto é constitucional, isso não é constitucional, isso não é tal. E os deputados que acompanharam aquela sessão vão chegar à conclusão se a PEC é ou não constitucional. Muito bem, então com a ajuda da Júlia, a gente vai verificar os meia dúzia de advogados, começando pela letra A. Bom, o primeiro advogado constitucionalista que a gente vai falar é o Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub. Ele é professor de Direito Previdenciário e de Direito Atuarial da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito bem, então o Arthur, o que ele falou lá? Eu tenho alguns pontos que eu falei. Ele começou lembrando que a Previdência, claro, envolve 3 pilares, né? A saúde, a assistência social e a Previdência. Aí, na sequência, o Arthur falou que a aposentadora, se referiu ao problema da aposentadoria rural, que está dando muito problema lá na comissão, e lembrou que o sistema de capitalização nocional proposto baseia-se no modelo italiano. Todo mundo está falando que é com base no modelo chileno. Aliás, o nosso ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele ficou um tempo lá no Chile, né, e ajudou a formular esse sistema de capitalização e ele quer impor aqui. Mas existem muitas dúvidas sobre isso dos deputados. Na opinião aí do Arthur, né, que é o primeiro advogado constitucionalista, o projeto é totalmente constitucional. Ele não vê problema nenhum, até porque o texto não viola nenhuma regra da atual Constituição Federal de 1988. Né? Então, no final, ele vota, é o primeiro voto pela
constitucionalidade. Bom, o Arthur saiu e veio o segundo advogado, né? Isso aí. O segundo advogado é o Bruno Bianco Leal. Ele é secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho. Muito bem, o doutor Bruno, ele faz parte da equipe que elaborou, né? Ele é secretário estadual adjunto da Previdência do Trabalho, então faz parte da equipe, né? Bom, claro, né? Nem podia ser diferente. O Bruno falou que o projeto é totalmente constitucional, né? E, inclusive aquela história de preservar o valor real da aposentadoria, ele falou que tem um mecanismo. E ele é interessante, ele informou que não há no mundo, veja que afirmação, hein? Não há no mundo uma Constituição tão prolixa como a nota, tão extensa, né? A nossa Constituição é muito narrativa e aí fica complicado. Bom, depois ele falou que a progressividade, que está previsto no projeto, tabela progressiva, já existe no imposto de renda e que é totalmente constitucional. Falou também a respeito das regras de transição, né? Quem está na ativa vai ter uma transição e é absolutamente necessária para não ferir direitos adquiridos. Também o doutor Bruno, ele foi totalmente favorável à constitucionalidade. Então vejam bem, por agora nós já tínhamos 2 votos a favor da constitucionalidade. Muito bem, aí veio o terceiro. Bom, o terceiro advogado é o César Brito. Ele é advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Muito bem, o César ele foi presidente da Ordem, quem é advogado se lembra do César, ele foi durante algum tempo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E ele disse que a Previdência Social, segundo a Constituição, ela deve ser solidária, ela deve garantir a retribuição, que seria, na realidade, a aposentadoria é uma troca pelo trabalho, né? Você para trabalhar e recebe a aposentadoria. E que o sistema tem que ser superavitário, isto é, tem que arrecadar 10 e gastar 9. Arrecadar 100 e gastar 80, quer dizer, tem que ser superavitário. O que não está acontecendo com a Previdência atualmente, pelo menos o pessoal alega que ela é deficitária, vai dar problema e assim por diante. Mas então o César Brito disse isso. Ele falou que a PEC, no entender dele, é inconstitucional, porque contém várias regras que não obedecem à Constituição. E aí ele citou várias. Primeiro, a desconstitucionalização, a intenção da equipe de tirar da Constituição muita coisa da Previdência, indica que ao trazer da Constituição para uma lei complementar, uma lei ordinária, ela vai ferir direitos, inclusive adquiridos. Então ele entende que isso não é constitucional. Segundo, que existe uma previsão de que tem um gatilho na sobrevida. Deixa eu explicar rapidamente. A Previdência, ela diz o seguinte: quando a pessoa completa 65, está trabalhando, tal, 65, a partir dali, em princípio, pela média, começa a aposentadoria. E a grande questão para a Previdência é o seguinte: quem completou 65, qual é a sobrevida do beneficiário? Quanto tempo ele vai viver mais? 2 anos? 5 anos? 10 anos? 20 anos? Esse aspecto da sobrevida é muito importante, por quê? Porque a aposentadoria, ela paga para a sobrevida, para o espaço da sobrevida. O que acontece é que o brasileiro, a gente tem comentado muito, o brasileiro cada vez vive mais. A idade do brasileiro está aumentando. Ora, isso quer dizer que a sobrevida do brasileiro cada vez é maior. Ele, 65 vai até 70. Depois de 65 vai para até 75. Aí 65 vai para 80. Quanto maior a sobrevida, mais a aposentadoria a Previdência vai ter que pagar. E aí é uma das causas que tem causado o déficit que tem aí. Uma outra coisa que ele lembrou que é a irredutibilidade da aposentadoria. Ele diz que não há nenhuma regra de atualização, tipo correção monetária. Na verdade, o projeto não fala disso. E também fere direitos adquiridos. Também diz ele que altera regras do PIS e do PASEP, que no entender dele é inconstitucional, e também altera regras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que são regras constitucionais.
Enfim, em resumo, o César Brito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado constitucionalista, ele entende que o projeto é totalmente inconstitucional, tem vários pontos que ele fez aí, que eu lembrei aqui, né? Então, no entender dele, ele é pela inconstitucionalidade. Então, qual é o placar até agora? 2 advogados são pela constitucionalidade e o César pela total inconstitucionalidade. Muito bem, como são meia dúzia de advogados, é evidente que se nós fôssemos falar de cada um deles, a gente ia demorar muito, né? Então nós resolvemos fazer 2 vídeos. Estamos gravando o primeiro aqui, que seria a primeira parte, contendo aí as opiniões do Arthur, do Bruno e do César. Na sequência, depois nós vamos gravar um outro vídeo que vai conter a opinião dos outros 3 advogados constitucionalistas, que vai dar, portanto, a opinião de 6 advogados. Eu queria lembrar o seguinte, que quando a comissão resolveu convocar os advogados, ficou combinado, é política, claro, né? Ficou combinado que a situação, né, o pessoal que apoia o governo, convidaria 2. Depois, a oposição, o pessoal que não apoia o governo, convidaria 2. E, finalmente, os partidos que são independentes, ora é a favor, ora contra, não tem muita colocação específica, esses escolheriam 2. Então, são 2 do governo, 2 da oposição e 2 do pessoal que está nem sim, nem não, tal, tal. Esses 6 é que formam. Por enquanto, nós já vimos aqui 2 do governo e 1 da oposição, né? No próximo vídeo a gente vai conversar sobre os 3 advogados restantes. É mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Para terminar a primeira parte, né, desse assunto, gostaria de lembrar vocês sobre as redes sociais da CPA. O nosso site é netcpa.com.br e siga a gente nas outras redes sociais, @netcpa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito bem, eu não poderia encerrar sem lembrar que a CPA é uma empresa que se dedica à legislação tributária, societária e contábil, trabalhista e previdenciária. Nós temos um interessantíssimo sistema de mensalidade, né, assinatura, e é muito interessante. Quem tiver interesse pode falar com o nosso departamento comercial. Muito bem, espero vocês no segundo vídeo sobre os advogados constitucionalistas. Muito obrigado.